Ótimo. Tá, então eu tô gravando. Eu estou usando a minha conta, que é a conta pessoal. Na conta de trabalho eu tenho o Transcriber, mas depois a gente consegue fazer isso também, sem problemas, tá? É, então, olha só, Ana Paula, hoje a gente vai conversar sobre esse projeto, né, que eu comentei com você. Para esclarecer, isso é uma minha visão, porque como tutor, né, da Unigran Europa, não eu não tenho papel de decisor nesse processo, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é um bate-papo para que a gente possa trocar figurinhas dentro daquilo que você tinha trazido como projeto que você está trabalhando, e do nosso lado, o que eu vejo que pode ser uma oportunidade de sinergia, tá? Então, eu acho que existe aqui um grande alinhamento do ponto de vista dos objetivos da proposta, né? E eu acho que, do nosso lado, existe também, né, um interesse, porque é um projeto que pode valorizar a nossa proposta de ensino e, naturalmente, abrir novas oportunidades. Então, eu acho que é um relacionamento que tem todo o potencial de ser ganha-ganha. Tá? Então, o que que eu fiz preparando a nossa reunião? Eu preciso esclarecer para você o que que é uma pós-graduação dentro de um contexto universitário, tá? A pós-graduação no contexto universitário, ela é regulamentada. Não te escuto. Oi, Paulo. Ui, será que ainda está gravando? Te Tá, escuto. ok. Ah, Até que ponto que você ouviu, Ana Paula? eu vi até que você ia me explicar o que era pós-graduação na Unigran. Escutei praticamente tudo, perdi só um pedacinho. Perfeito. Isso. Eu estava fazendo essa premissa porque, antes da pós-graduação na Unigran, o que a gente precisa contextualizar é que essa pós-graduação, ela é dentro de um centro universitário. E como centro universitário, para oferecer uma pós-graduação, a gente tem que seguir os requisitos estabelecidos na lei, né? Então, existem uma série de requisitos, tá? Então, eu fiz uma... Peraí, só um minutinho, que eu fiz uma apresentação. Eu até entrei no site da Unigran para conhecer um pouco mais a universidade, os cursos de graduação, pós-graduação, os cursos livres que também eles apresentam. Aí eu busquei também a pós-graduação na área da educação e na área da saúde, para ver aonde a gente poderia oferecer, né, o curso de educação parental. E Uhum. eu acho que, com certeza, é uma oportunidade para muitas mulheres brasileiras, principalmente,
que são expatriadas, né, procuram uma profissão nova para começarem a atuar, dependente da graduação, né? A graduação é importante, mas a partir do momento que elas têm uma pós, elas, como educadora parental, elas já podem começar a atuar, né? Então, acho que é uma oportunidade muito grande de trabalho. Uhum. Fantástico. Espera aí que eu estou com a apresentação aqui, eu tinha preparado uma apresentação específica, mas eu estou com a de um outro, a de comunicação, aqui já está aqui. Mas tudo bem. Eu vou usar essa como exemplo, tá? Porque aqui eu tenho, Você não conseguiu abrir a sua? Isso? eu estou. Peraí, deixa eu só. Eu vou, eu vou usar essa aqui e depois eu adapto para você, tá? Eu acho que vai ser melhor assim. Porque eu tinha feito uma apresentação baseada numa outra que a gente já tinha preparado, Tá bom. mas acabou ficando com uma questãozinha. Então, olha só, vamos lá. Esse aqui é o briefing estratégico para uma coordenação pedagógica, tá? A primeira coisa que a gente precisa saber é que a Ana Paula Nis, dentro desse processo, está sendo convidada para atuar como coordenadora pedagógica de um curso de pós-graduação. E por que eu vejo esse alinhamento, Ana Paula? Porque você tinha me dito que tem trabalhado num projeto de envolver lideranças para a educação parental na Europa, certo? E o projeto ele tem ele como escopo geográfico, né, o território da Europa. Então, você já tem algumas pessoas nessa linha, certo? Então, você já tem algumas pessoas envolvidas ali. Então, como eu vejo que é um trabalho de rede, é um trabalho focado na capacitação dessas lideranças. É um trabalho focado no fortalecimento, até mesmo da atuação desses profissionais no contexto local, né? Eu acredito que esse projeto pode ter essa característica. E você me falou que é um projeto focado em lideranças que têm um perfil de líderes, né? Que não vai ser qualquer um que vai poder se tornar um líder dentro desse contexto. E quando você falou isso para mim, o que eu entendi, e aí você me corrija, né, se eu estiver errado, é uma pessoa que tem que ter uma certa atitude, mas também uma certa instrução, né? Então, talvez a combinação disso seriam pessoas que já tenham uma graduação, e por isso, talvez faça sentido, né, uma pós-graduação, certo? Então, essa foi a minha primeira reação, né? E aí, Ana Paula, eu preparei esse material, ele está focado em pós-graduação em comunicação, mas, na verdade, aqui a gente vai falar pós-graduação em educação parental, tá? Esse é um briefing. Primeiro, a gente faz uma contextualização do que é o que é o curso, o que esse curso significaria para você. Você já estava me falando, né? Se você puder repetir, você falou que, assim, para falar um pouco, né, do cenário atual e qual demanda que você vê em torno dessa sua proposta. Eu entendo o seguinte,
Paulo, eu acho que quando a gente oferece curso de pós-graduação em educação parental, é para a gente formar educadores parentais que atuem com famílias, que atuem dentro das escolas, com a parte da educação, que atuem também na área da saúde, em atendimentos clínicos mesmo. Então, quem pode ser um educador parental? O educador parental pode ser uma pessoa que queira fazer uma transição de carreira. Então, vamos supor, vocês formam educadores, né? Mas esse educador, ele quer também ser um educador parental. O que vai complementar a formação dele? Então, eu sou um professor e eu tenho uma graduação, e eu vou entender essa abordagem, essa filosofia, e eu também vou poder atuar junto com os pais e com as crianças, porque quando a gente fala em educação, a gente não pode pensar só na criança ou no adolescente, a gente tem que pensar no contexto familiar. Então, a educação parental, por mais que ela trabalhe diretamente, né, o educador parental trabalhe diretamente com o pai, com a mãe, ou com o professor dentro da sala de aula, ou com o diretor dentro de uma instituição, que queira levar essa abordagem para dentro da escola, ela está trabalhando com família. Então, a gente nada mais está desenvolvendo relações saudáveis, pensando na saúde mental, na relação entre pais e filhos, no vínculo entre pais e filhos, quando a gente se torna um educador parental. O mais importante é que, levando a educação positiva, é uma abordagem e ela tem 5 pilares, né? Esses 5 pilares, eles são baseados na ciência. E aí você tem ali um respaldo, né? Você tem ali um conteúdo muito sólido, baseado em estudos científicos, em literaturas que trazem realmente a importância do vínculo seguro, dessa relação com as crianças ou com o próprio aluno dentro da escola. E a gente trabalha tanto na parte de prevenção de saúde mental, quanto também na ressignificação de traumas, né? Então, se eu sou um pai e uma mãe, que eu tenho meus filhos uma relação tóxica dentro de casa, o meu filho manteve uma relação tóxica dentro de uma escola ou dentro de um outro cuidador principal, eu tenho como, através da educação positiva, reestruturar esse significado, né, trauma. Então, eu vejo o seguinte, dentro da Europa, a gente tem um potencial muito grande, porque nós temos uma comunidade brasileira muito grande e mulheres que desejam fazer uma transição de carreira, ou profissionais que já têm uma bagagem na área da educação e na área da saúde e quer promover algo mais profundo dentro dos seus atendimentos, dentro da sua sala de aula, e eu acho que isso é um complemento, sim. Então, além da gente trazer uma frente, que é uma formação de atuação, a gente pode trazer uma formação continuada. Então, eu sou uma professora, eu sou uma pediatra, eu sou uma fonoaudióloga, eu sou uma psicóloga, e quero atuar dentro da minha clínica com a abordagem da educação positiva. Então, a gente tem uma área muito grande, muito grande. E esse projeto que eu estou fazendo, falando um pouquinho nele, a intenção é expandir a educação positiva na Europa. E eu, como líder da educação positiva, a minha intenção é criar, sim, né, como vocês dizem aí no Unigran, esses polos para que eu possa ter os representantes em cada país e, a partir daí, levar a comunicação através de eventos, workshops ou até o próprio atendimento para as famílias brasileiras. Então, a gente vai desenvolvendo aí uma formação continuada, além de preparar o profissional para ele ser profissionalmente dentro da Europa, porque eu acredito que não existe um crescimento quando a gente está sozinho. O crescimento, Paulo, ele vem junto com o trabalho em equipe. Então, eu nunca, na minha profissão, mesmo como fonoaudióloga, né, trabalhei durante 25 anos como fono, eu nunca vi um colega meu da mesma área como concorrente. Eu sempre penso assim, como é que eu posso trazer essa pessoa para a gente crescer junto? E o que eu falo é o seguinte, a liderança é importante. Por que eu preciso de um líder em cada país? Primeiro, eu preciso de um líder em cada país que tenha um conhecimento sobre educação positiva, que seja um representante da educação positiva, que seja um educador parental, para que eu possa, a partir daí, desenvolver projetos e atrair novos profissionais. E aí que eu achei interessante quando você falou da pós-graduação, porque como é que eu posso
oferecer formação com certificado dentro de uma universidade, certificado pelo MEC, para esses profissionais. Então, assim, unir a Unigran, o curso de pós-graduação, o meu projeto vai complementar, porque eu vou poder oferecer para essas pessoas, olha, Ana, eu sou professora, eu sou uma mãe, eu sou uma pediatra, mas eu quero ter uma certificação, porque eu, como profissional liberal, eu não tenho como oferecer um certificado profissional. Tenho como oferecer um certificado de participação de uma aula, de um curso, mas não tem nenhum valor profissional, educacional ali, né? Então, quando eu pensei em falar com você, quando você falou sobre esse tema da possibilidade, o que eu pensei? Nossa, ele vem junto com o meu projeto, porque quando eu vou resgatando, eu vou trazendo esses novos profissionais que ainda não têm formação, eu já tenho onde oferecer o espaço para eles fazerem essa formação. Porque juntos a gente vai construir essa rede, juntos a gente vai trazer para muitos pais brasileiros uma forma saudável de educar, de se relacionar com os filhos. Então, para mim, é um pouco. Então, legal. Então, a sua fala foi, assim, muito densa e eu teria várias reações interessantes, tá? Porque aqui, Ana Paula, a gente tem algumas formas de envolver essas lideranças, tá? O coordenador pedagógico de um curso de pós-graduação, ele não dá todos os cursos. Então, ele tem que ter outros profissionais que tenham especializações dentro daquele, de cada nuance, dentro de que uma pós-graduação vai transmitir, de forma que cada especialista vai ter uma matéria, vai ter uma disciplina. Tá? Então, o seu papel de coordenadora é um papel de agregar esses profissionais capazes de transmitir esse conhecimento. Então, eu achei super interessante quando você falou sobre os pilares da educação positiva, porque aqui poderia, quando a gente estiver construindo, né, o projeto da educação parental, a gente vai colocar aqui esses pilares, né? A gente coloca esses pilares aqui. Você falou da demanda do cenário atual, você falou da interdisciplinariedade, você falou que são vários profissionais, são várias perspectivas, a gente poderia colocar isso aqui e mostrar o quanto o seu papel de coordenadora vai além dessa organização acadêmica. É um papel de reunir esses profissionais para repensar a forma da prática desses profissionais no contexto de trabalho dele, como suporte às famílias, como suporte na educação dessas crianças, né? Então, eu acho que até aqui a gente já trabalhou vários aspectos. E aí, o que eu queria trazer para você é exatamente esse ponto de que você, como coordenadora, vai primeiro identificar quem são esses profissionais. Vai ter um papel de guiá-los também do ponto de vista da estruturação pedagógica. O que tem que ser trabalhado, quais são os aspectos, dá para eles diretrizes sobre a avaliação, né, sobre o que a gente vai garantir que esses profissionais, dentro de um conjunto de competências, precisam dispor para serem certificadas, né, como você me falou, com o título depois de pós-graduado em educação parental pela Unigran, de acordo com a educação positiva promovida pela Ana Paula Nis. Então, olha só, o que a gente espera de um coordenador pedagógico que tenha competências acadêmicas, estratégicas, relacionais e pedagógicas? Então, isso aqui resume essa minha colocação para você, né? Então, uma visão de posicionamento de mercado, você já falou que existe uma demanda,
A gente vai precisar trabalhar essa viabilidade financeira desse curso, e isso é um tema que a gente precisa amadurecer aqui nessa nossa reflexão antes de chegar para a nossa coordenadora, porque esse é um aspecto bem crucial, né, do projeto. Entender público adulto na questão da formação, porque a educação de adulto, ela é uma educação que tem as suas peculiaridades, né? Você trabalha, né, já com isso há algum tempo, então não acredito que você já tem, né, uma experiência nesse sentido. Então, liderança docente, comunicação institucional, alinhamento de expectativas, então com a direção, com os professores, né, e com os alunos também. O coordenador pedagógico de um curso de pós-graduação, ele tem também algumas demandas que vêm por parte dos próprios alunos, né? Então, por exemplo, definir se uma pessoa tem os requisitos adequados para poder participar da formação. Então, eu me formei em engenharia. Vou te dar um exemplo que aconteceu com a gente, tá? Eu sou formada em fisioterapia e eu estou buscando uma transição de carreira. Eu posso ser educadora? Né? Então, isso foi uma demanda que tivemos. Então, entender e analisar o currículo, a trajetória, né, os conhecimentos que vão serem reconhecidos ou não como requisito para entrar no curso. Então, domínio de metodologias ativas. O que são as metodologias ativas? São propostas pedagógicas que estimulam o estudante a se envolver com o objeto de estudo, não só através da leitura ou da escritura, né? Então, colocar o estudante em situações talvez mais práticas, situações concretas, né, em que ele ou ela vão estar se expondo, desenvolvendo competências interpessoais, e aí vai, né? Então, a aprendizagem experiencial, isso é muito importante. Assim, a gente trabalha não só a questão, como eu falei, de leitura e escritura, mas também colocar os estudantes de forma a experimentar através dos sentidos, né? Coisa parental tem muita emoção evolutiva, então isso aqui é um tema interessante para se aprofundar. Orientação a resultados mensuráveis, né? Então, a gente trabalhar com resultados concretos. E aqui, Ana Paula, a gente entra em alguns requisitos que são vinculantes. É muito importante. Titulação compatível com a pós-graduação, né? No seu caso, você já tem uma titulação? Você me falou que é formada em fono, né? Eu sou graduada em fonoaudiologia. Dentro da fonoaudiologia, eu tenho uma especialização em audiologia clínica. Depois eu fiz a transição de carreira, onde eu fiz uma certificação internacional como educadora parental. Depois eu parti para uma especialização em sono infantil e apego seguro. Aí eu fiz uma pós-graduação em educação positiva, reconhecido pelo MEC. Fantástico. Ótimo. E aqui, ó, experiência em desenho de cursos, e aí, nesse caso, você já está trabalhando, né, nessa formação. Sim, eu já estou há 4 a 5 anos nessa formação. E domínio de avaliação, né, formativa e somativa. Então, nesse caso, o que a gente precisa, um componente do curso é que ele precisa ter um projeto avaliativo, né, dos estudantes. Então, como que a gente vai trabalhar analisar de forma concreta, mensurável, né, quais são as competências que foram desenvolvidas. Então, isso é um tema que faz parte da formação. Ok. Bom,
Aqui, olha só, o que mais? As responsabilidades. Então, aquilo no anterior, a gente falou das competências esperadas, né? Agora, a gente fala das responsabilidades de um coordenador acadêmico, de um coordenador pedagógico. Então, as responsabilidades são estruturação acadêmica. A gente precisa desenhar um projeto pedagógico do curso. Então, esse é um trabalho que a gente precisa fazer. Antes da gente entrar nesse projeto pedagógico do curso, Ana Paula, o que eu sugiro? Para que você não tenha, tipo assim, um trabalho muito aprofundado, porque isso é um projeto mesmo, um projeto que vai demandar trabalho, sabe? Não é uma coisa. E como é uma coisa que nós temos que aprovar com a Unigran, é uma coisa que eu e você, a gente está começando a sentar aqui e desenhar um pouco por nossa conta e risco mesmo, porque é a ideia de chegar, olha, universidade, nós temos esse projeto, esse trabalho que eu estou fazendo aqui é um trabalho para te guiar nesse processo, para te trazer as informações de quais são os requisitos e tudo mais. É um suporte, mas não é uma garantia de que a gente vai conseguir. Eu tenho clareza disso, Paulo. E por que isso é muito importante? Porque, assim, a governança de uma universidade ela é complexa, sabe? Então, a gente precisa aprovar com a coordenação, depois vai passar para a diretoria, depois vai refinando, sabe, o projeto. Então, o que eu estou tentando equilibrar com você? A gente vai alinhar estrategicamente, então é importante a gente ter uma projeção dessas etapas, desses passos, mas antes da gente se comprometer em fazer um projeto detalhado, né, com toda uma lógica interna, colocar todo o projeto no chão, a gente precisa ir aos pouquinhos aprovando junto com a nossa coordenação e vendo que do outro lado também tem um interesse e que vai ter esse suporte e que, né, até a gente chegar e fazer um projeto um pouco iterativo, até chegar no resultado final. Antes de chegar e fazer um trabalhão e às vezes, né, a pessoa, a pessoa não, o comitê, porque são várias pessoas envolvidas, acabam não aprovando, né? Então, vamos lá. Então, olha só, o que a gente precisa fazer? A gente tem esse projeto pedagógico do curso, esse é um trabalho. A gente precisa desenhar dentro desse projeto, consolidar uma matriz curricular com emendas e bibliografia. E o que isso implica na prática? A Ana Paula tem uma ideia, e aí ela vai pegar e identificar uma pessoa. Essa pessoa vai ter uma outra ideia. Aí a gente vai ter que sentar com essa pessoa e falar, ó, isso coloca, isso tira, isso aqui a gente precisa colocar esse material, essa bibliografia aqui é importante porque faz parte daqueles 5 pilares, para a gente, a educação positiva, sem isso não dá. Então, é isso, tá? É esse que é o trabalho. Depois a gente tem uma compliance, porque a gente tem uma resolução. Então, ainda que a gente tenha uma ideia de curso e tudo mais, a gente precisa fazer um alinhamento com a lei brasileira, certo? Então, essa é a parte de estruturação acadêmica. Depois, a gente tem a curadoria docente, tá? Então, a gente tem equilíbrio estratégico, e então a reputação de mercado mais titulação. Então, esses professores que você vai escolher, eles têm que ser estrategicamente escolhidos. Então, você me falou assim, Paulo, eu tenho pessoas em país X, Y, Z. Ótimo, beleza. Idealmente, a gente não pegaria todos os professores da Itália, porque isso não é estratégico, certo? Sim, até acho que nem tem
Assim, eu tenho até alguns pontuais assim que eu acho que seriam potenciais, né, para inclusão aí como profissionais para darem a aula, né, de alguns módulos que eu já comecei a pensar. Então, dentro dos módulos, quais profissionais? Então, assim, eu tenho em mente já um da França, um da Espanha, de Portugal ainda precisaria amadurecer. Então, assim, dependendo do módulo, né, do nome do módulo, eu já tenho alguns professores que podem ali trazer, assumir, né, o módulo e a aula. Então, eu acho que a diversidade de trazer pessoas, isso pode ser do Brasil também, ou é só da Europa, uma vez que o ensino à Pode ser do distância da Europa? Brasil, pode ser do Brasil também. O ponto é que sejam docentes estratégicos, né? Tanto em termos de conteúdo também, como em termos de bagagem, de visibilidade, enfim. A gente tem aqui uma série de possibilidades, mas a ideia é, o que eu acho que é importante nesse ponto é a gente pensar um pouco fora da caixinha e fazer um alinhamento mesmo para justificar, olha, esse professor aqui tem esse ponto forte, além, obviamente, de ser uma pessoa que tem uma competência, a capacidade de explicar o curso. Porque, assim, é lógico que a gente nunca vai achar o professor 100% ideal. Não existe curso assim. Mais próximo, né, do ideal. O ponto é, como nós somos uma equipe, a gente vai se complementar também, né? Então, a ideia é que a gente tenha uma complementariedade nisso, né? Então, eu digo isso porque a ideia, que eu acho que é mais importante para quem é um coordenador pedagógico, é que você tenha uma ideia de todo, né? Então, às vezes, você vai ter um professor que tem talvez uma lacuna, enquanto o outro vai suprir essa lacuna. Então, às vezes, se você vê que tem um ponto muito forte, né, que aquele professor tem de forma exclusiva, vale a pena fazer uma comparação com todos os outros para ver, olha, esse professor aqui traz isso, esse professor traz aquilo, a gente está aqui, tá certinho. Perfeito. E aí, olha, você vai ter que trabalhar essa ideia de integrar ao conceito pedagógico, porque o conceito pedagógico é você que vai trazer, né? Às vezes, educação parental, ela tem várias vertentes, várias perspectivas, é um tema interdisciplinar e tudo mais. Então, a turma tem que estar alinhada com o seu conceito pedagógico, certo? É, Se a gente não conseguir ter esse alinhamento, assim, da experiência, a gente vê que é uma coisa um pouco menos sustentável, porque, né? E aqui, olha, garantia de no mínimo 30% de docentes estricto sensu. Isso aqui, o que significa na prática? Isso é vinculante. 30% do quadro de docentes tem que ter mestrado. Então, mestrado estricto sensu, tá? O que isso significa, Paulo? Corresponde, aqui na Itália, a uma laurea magistrale, ok? E esses cursos, e esses professores, eles têm que têm que ter o título reconhecido no Brasil. E, e isso engloba, que é diferente, aqui é a magistrale, né? E no Brasil seria já uma pós-graduação ou não? Não, pós-graduação, a gente fala de pós-graduação, em geral, a pessoa se refere ao lato sensu, ok? E aí, o que é lato sensu? São todos aqueles cursos que geralmente têm duração de um ano e que podem ser enquadrados como MBA,
pós-graduação, especialização, tem vários nomes, né? Mas, em geral, são cursos de duração de um ano, ok? Então, quando a gente trabalha com educação, a gente tem que fazer esse trabalho de tradução, porque à medida que as normas vão mudando, e elas mudam com frequência para adaptar a educação para o contexto atual, né, a nomenclatura vai mudando. E as pessoas continuam com a nomenclatura do tempo que elas acompanhavam, que elas estudaram, que curso que elas fizeram, e assim vai. Então, quando a gente trabalha com educação, a gente tem que estar o tempo inteiro fazendo essa tradução, né? Então, pós-graduação, especialização, MBA, Master, são todos esses cursos que a gente chama de pós-graduação lato sensu. Agora, o que é o stricto sensu? O stricto sensu é mestrado acadêmico. E como que é constituído esse mestrado acadêmico? Ele geralmente tem uma duração de 2 anos e ele tem um enfoque na teoria, né? No sentido de que o cara faz pesquisa, o cara publica, tem uma banca avaliadora no final, então o cara tem que fazer uma tese, né? Então ele tem que defender a tese de mestrado. O que no lato sensu muitas vezes não acontece, né? Muitas vezes no lato sensu é um enfoque profissionalizante, é um enfoque de mercado de trabalho. E o que é o nosso, tá? Que é a nossa proposta. A nossa proposta é formar profissionais com uma visão interdisciplinar da educação parental, certo? E a adesão, ela é ao mercado de trabalho, ou seja, é um profissional que já tem uma trajetória, que tem uma bagagem, e que ele quer ter essa perspectiva, ele quer dar essa nuance na abordagem dele, certo? Agora, o que é diferente do cara sentar para poder fazer pesquisa e tese e tal, entendeu? Porque Entendi. aqui a pesquisa e a tese, ela tem uma finalidade de produção de conhecimento, não Tá, de aplicação no mercado de trabalho, tá? tá. E para eu, como coordenadora, eu preciso ter esse mestrado ou a minha formação já atende? Deixa eu só pegar aqui. Não, o coordenador não precisa necessariamente ter, mas é claro que se você não tiver, é uma pessoa a mais que você vai ter que colocar, tá? Quer dizer, você vai ter que achar uma pessoa além de você. Não, você falando assim, eu até tenho uma pessoa que eu gosto muito, que é pesquisadora, professor de universidade, escritor. Tem algumas pessoas, você me trazendo isso já começou bem, mas é uma busca que eu vou ter que fazer, né? Você falou 30% do corpo docente, né? Então você tem 10 professores, 3 deles têm que ter mestrado, é isso? Isso, Ah, ok. exatamente. Mestrado, doutorado, né? Uhum. A formação mínima é essa, né? É mestrado. Se o cara tiver um doutorado, ótimo. É, que já passou pelo mestrado. Isso. Ah, ok. Isso é um ponto importante. Sim. E é um ponto vinculante, tá? Tá bom, então vamos lá. É, Aqui, eu já falei, né? Metodologia e governança. Então, o coordenador pedagógico, ele precisa trabalhar o desenho metodológico, então, implementar essas metodologias ativas. Isso aqui é um conceito importante, tá? Seria legal você aprofundar um pouco sobre o que são metodologias ativas, mas é tipo assim, existem várias, é um tema emergente na educação, pois
destoa daquele conhecimento tradicional da sala de aula em que o professor fala, o aluno ouve, toma nota e vai, ok? Então, é a ideia de dinâmicas de grupo, é a ideia de trabalhar por projetos. Então, você coloca o estudante, ele tem que desenvolver um projeto, ele tem que identificar um problema, um contexto em que ele vive. Nós temos dentro da Unigran, um dos pilares da nossa educação é a questão das metodologias ativas. Todos os nossos estudantes, para que se formem, eles têm que fazer um projeto que se chama atividade extensionista, que vai desde a identificação de um problema no contexto em que eles vivem, até a formulação de uma solução, até a implementação e depois a avaliação dos resultados. Isso é um processo de metodologia ativa, porque Ah, você indica o estudante a resolver um problema prático, entendeu? Não é um problema teórico. O cara, ele está vivendo, ele tem que ter a, a, a capacidade de analisar criticamente o contexto e falar, opa, peraí, isso é um problema, né? aí entra, deixa eu fazer uma pergunta, Paulo. Aí entra, por exemplo, os casos clínicos, porque a gente poderia promover a experiência de atendimento, né, a famílias, de forma gratuita pelo Unigran. Com a Aí, esse supervisão. caso, o que que acontece? Quando a gente fala da questão do atendimento, o profissional, ele tem que ter essa autorização para poder fazer esse tipo de processo. E isso vai de país para país. Então, a metodologia ativa, ela não necessariamente, ela poderia, um projeto dentro de uma metodologia ativa poderia perpassar pelo atendimento de casos clínicos? Sim. Mas isso pode virar um modelo? Isso pode virar uma parte fundamental do curso? Não. Por quê? Porque quando a gente fala de atendimento na saúde, existe toda uma normativa que limita muito o desenvolvimento de cursos nesse sentido. Tá? Isso é um tema que, eventualmente, a gente poderia avaliar, porque se a gente conseguir desenvolver essa infraestrutura, certamente isso seria um ponto a mais. Mas isso é um obstáculo, sabe? A Unigran tem essa dificuldade porque você precisa de uma infraestrutura, você precisa de normativa, tem todo é um processo até bem pesado, no sentido de que você tem que, é como se você fosse abrir uma clínica mesmo, entendeu? É, tá bom. É, Não, é, então já elimina essa possibilidade. tá. Depois, tudo bem. Estruturação de práticas, simulações, gravações, feedback. Integração síncrona e assíncrona. Se híbrido. Se você tiver uma ideia de curso híbrido, então, tipo assim, uma parte online, uma parte em presença, vamos supor, o nosso curso, eles são, geralmente as pós-graduações, eles são 10 módulos, e vai por 10 meses. E aí você fala, vamos ter a cada 2 meses um encontro em presença. E isso é parte do curso. Então, você vai chamar esse curso de híbrido, ok? Ele Ô, não é Paulo, só... mas como é que um aluno da Holanda, vamos supor que na Suíça vai ter o presencial, eles se deslocam para o presencial? Assim, aí o cara vai, pega o aviãozinho dele, aluga o hotel dele e vai. Isso acontece nos outros cursos? Nós temos um curso que funciona assim, serviços Tá, sociais. tá bom. Mas aí, Ana Paula, o que que acontece? O ponto é esse. Quando a gente fala dessa visão comercial, é, são, é, são, é, essa, é esse estudo, é essa massa crítica que a gente precisa do coordenador. É falar assim, ok, eu tenho um público que está disposto a fazer isso, entendeu? Eu tenho um público que gosta tanto do meu curso que eles pegariam um aviãozinho deles, largariam a família, trabalho e o que for, para poder vir e dedicar o tempo deles aqui. Porque ele sabe que quando ele chegar lá, ele vai encontrar a estrela e ele não teria a oportunidade de aprender
em outro lugar ou diferente, entendeu? Tá, Então, a ideia passa por aí. tá. Agora, se você for colocar um pessoal lá que não tem uma certa atratividade e tal, aí vale a pena simplificar, entendeu? Tipo assim, vamos fazer o curso online, a turma está em casa, faz a coisa e modera, tá? E aí vai. É, então, esse é um. Então, passa por aí, tá? Então, vamos lá. Ok. Então, governança acadêmica. Então, acompanhar o cronograma, os professores têm que implementar, né? Se for uma aula gravada, tipo assim, é uma aula por semana, geralmente são 8 aulas por disciplina, tá? Então, o professor ele tem que gravar 15 minutos de aula, oito vídeos, entendeu? E aí, pronto. E essas aulas são gravadas ou elas podem ser ao vivo, em tempo real, online? Isso vai depender do projeto pedagógico, tá? Isso pode ser A definido princípio, por nós ou é a universidade que define, ou é o coordenador que define? geralmente, é o coordenador que define no caso da pós-graduação, tá? Agora, o ponto nós temos uma experiência, né, nesse sentido. Então, isso aí a gente partilha. Como eu estava te falando, são oito aulas, 10 disciplinas. Então, esse é um modelo que a gente trabalha e que já está um pouco mais consolidado. Tá? Qual que é Então, o agora, modelo? Ô, Paulo, só te interrompendo, desculpa. Qual que é o modelo que você falou? Normalmente são 10 módulos que vocês trabalham, um módulo por mês, é isso? né, Tá. E cada módulo teria uma aula por semana. não, em cada módulo são 8 aulas gravadas. Tá? E aí, o que são essas 8 aulas gravadas? São pílulas, além do material escrito, né, a pessoa tem acesso ao professor que explica aquela matéria. Então, o professor aponta quais são os temas, vamos falar assim, mais relevantes, e depois o estudante segue, o No professor ritmo aponta dele. exatamente. E assim, idealmente, o que o professor faz na aula falada? O professor sinaliza quais são os pontos cruciais, essenciais. E o material escrito dá um aprofundamento, né? Aí indicando links extras, referências bibliográficas, vídeos, boas práticas, casos e assim vai, tá? Ou uma estruturação um pouco mais formal que a fala às vezes não consegue chegar lá, tá? Então é um pouco nessa linha. Então é por aí. Assim, como material geralmente é assim, são aulas gravadas, material de suporte escrito, avaliação e prova. A pós-graduação não tem prova, então geralmente é avaliação e os projetos de metodologias ativas, certo? Aqui, ó, algumas diretrizes operacionais. A carga horária ela tem que ser de 360 horas, tá? Então, se você for ver 360 dividido por 10, seriam 36 horas por curso de atividade. Não significa que o professor tem que gravar 36 horas, entendeu? Então, o professor tem que contar, são 36 horas que eu tenho que fazer. Então, eu tenho uma aula, eu gravo 15 minutos. Eu considero que para assimilar aquela aula, o estudante tem que ver, gastar 1 hora. Então, são 8 horas aula, vamos falar assim, e depois 24 horas de atividade fora da sala de aula. Não, quer dizer, de estudo individual e projeto. E aí o cara vai pensar, ó, tem vídeo XYZ, tem material de leitura tal,
tem o exercício tal, e aí ele vai e classifica assim. É tudo um planejamento, tá? Aqui, ó, TCC não é obrigatório, como eu te falei, trabalho de conclusão de curso ou tese não é obrigatório, tá? Mas se o Tem aluno quiser fazer por um desejo de pesquisa, ele pode fazer supervisionado por um dos professores ou pelo coordenador também. isso. Aí o que que acontece? Isso aqui a normativa, ela dá para a gente essa margem, e o que as universidades fazem é usar isso como diferencial, ok? Então, se você tiver a possibilidade de fazer esse trabalho, a gente vai colocar isso como um diferencial, entendeu? Olha, no final do curso, você vai ter isso, entendeu? Tá. E aí, ó, média mínima 7, o cara tem que ter uma avaliação, e a média mínima, ela é 7. A frequência mínima é de 75%, então tem que ter um mecanismo para poder avaliar a frequência. A docência, como a gente falou, tem que ser 30%, e a certificação, que é emitida em até 90 dias. Isso aí a Unigran faz. Então, discussão. Eu vou acelerar um pouquinho, Ana Paula, para a gente poder... Tá? Pode ir, depois a gente vai destrinchando Aqui, melhor. Pode acelerar. isso. Eu tenho aqui... a gente tem aquele probleminha técnico, eu estou dando a patinada aqui. Vamos lá. A discussão estratégica, o formato e público. Então, tem um modelo de oferta. Isso aqui são perguntas que são para o coordenador. Vai ser 100% EAD ou vai ser híbrido? Né? Se for híbrido, como é que vai ficar essa logística? A gente vai dar um apoio para os estudantes, acomodação, passagem, a pessoa vai ficar junto? Como é que é a sede que a gente vai realizar esses encontros? Né? Então, Paula, eu quero fazer os cursos na Suíça. O Paulo tem uma sede na Suíça que eu posso analisar e apoio a Ana Paula. E aí isso poderia ser uma proposta. Em Milão, a gente está mais perto, talvez dê para poder fazer. Vai ser em Monza. Ok, beleza. Em Monza, se a gente tem também, ótimo. A gente faz. Agora, tem que pensar na logística. O cara que sai de Portugal, ele vai descer no aeroporto, né, e tal. Tem que pensar esses detalhes. Então, tudo isso. Intensivos presenciais são viáveis? Então, ao invés de fazer um curso, talvez de 10 meses, eu quero fazer uma formação de, tipo, intensiva, 360 horas, em presença. Ou seja, fica aí, né, para você. Necessidade de laboratório de comunicação, quais são os recursos que você vai precisar? Aqui, público-alvo, então foco em executivos, foco em, a gente vai definir por um perfil acadêmico, vai ser profissionais, aqui, eu não gosto muito desse termo diáspora, tá? Eu detesto ele, para te falar a verdade. Então, eu falo da comunidade brasileira, Tá. profissionais da comunidade brasileira ou empresários, mas vamos lá. Então, ficam esses questionamentos, tá? Para a gente responder Tá. depois, no segundo momento. Depois, discussão estratégica, a diferenciação do curso, né? Então, ó, módulo, competência, igual eu te falei, a gente vai fazer por módulos temáticos ou vai ser uma progressão por competências, ou seja, tem uma hierarquia, né? O cara tem que saber, primeiro, para poder trabalhar com isso, ele tem que saber isso, depois ele tem que saber aquilo, depois ele tem que saber aquilo, e aí vai, né? Como que a gente vai estruturar isso? Eu, vendo que é um curso interdisciplinar, talvez eu veja que poderia ser melhor por tema, não sei. Ou então a Então, gente... mesmo que ele seja por tema, que eu acho que é melhor, porque dá uma visibilidade para o aluno, o que ele vai estudar naquele momento, tá? Então, eu vou estudar apego seguro, eu vou estudar inteligência emocional, eu vou estudar neurociência, eu vou estudar estudos sociais, que são os pilares, né? Para mim, existe uma sequência também. Então, para ele estudar neurociências do desenvolvimento humano, ele vai ter que primeiro estudar o apego seguro, entendeu?
Então, eu acho que até casa, assim, uma ordem, mas por módulo de temas. Certo. Então, e tem isso também, né? Você pode incluir aquilo que você considera mais básico e fazer um híbrido, né? Então, você fala, olha, você vai ser o professor 1 e você está focando em construir essas bases aqui para a gente, além do seu tema. Então, por exemplo, no exercício, vamos supor que a gente está falando de comunicação, tá? Para chegar para a comunicação, o cara precisa ter uma noção de enquadramento. Então, no primeiro tema, se a gente está fazendo um curso de fotografia ou o que for, a gente vai falar de fotografia de comida, mas a gente vai dar a noção de enquadramento no começo. E aí você coloca uma competência junto com, através de um exercício, através de uma avaliação, você vai trabalhar o desenvolvimento de competências mais elementares. E depois até chegar em competências mais complexas, tipo, né, a gente falou de enquadramento, aí no futuro vai ser, por exemplo, movimento de câmera, né, que já é uma coisa um pouco mais Do complexa. básico para o complexo, né? Imagina que é do básico para o complexo, né? Perfeito, isso. Então, olha, definição sobre inclusão ou não do TCC ou desse trabalho, né, que vai ser acompanhado. O que pode ser muito legal, tá? Tem, assim, do ponto de vista estratégico da universidade, isso é muito interessante, porque vocês se posicionariam como profissionais até mesmo para promover aquelas atividades, sabe? Então, estabelecer conexões, apontar dificuldades, analisar a sustentabilidade de um projeto, né? Tem várias coisas que eu acho que vale a pena para a gente até trabalhar nessa linha, tá? E Eu olha aqui, acho ó. interessante. É livre, não é obrigatório, mas dá oportunidade, porque tem alunos que gostam, né, da pesquisa, de Uhum, desenvolver, e acho que traz também para o curso um, um conteúdo agregado, né, porque são pesquisas, é baseado em pesquisas, então a gente vai colhendo ali trabalhos e vai uhum, arquivando. Acho que é interessante, sim, até para os próximos alunos poderem ter acesso. perfeito. E olha aí, ó, diferenciais competitivos, possibilidade de certificação internacional, parcerias estratégicas, inclusão de laboratórios de mídia. Nesse caso aqui, seria o curso de comunicação, tá? A gente está falando de educação parental, usa isso aqui como um exemplo de diferencial competitivo, tá? Depois, discussão estratégica, sustentabilidade, modelo financeiro, então isso aqui é importante, a gente ter uma ideia de precificação, né, análise da carga horária do docente, como que o docente vai ser remunerado, como que a gente vai trabalhar esse aspecto. A gente pode trazer alguns modelos e depois, de acordo com o mercado, de acordo com o que essas pessoas estão trabalhando, a gente vai Tem levando em conhecimento conta. de você, Paulo. Hã? Essa parte eu não tenho acesso, eu vou depender da sua ajuda para isso, viu? A gente pode trazer alguns modelos, né, e ir avançando. E aqui, a sustentabilidade do projeto, a gente vai falar sobre esse ponto também, porque isso aqui é muito importante, tá, Ana Paula? O que que acontece? Como é um tema focado na comunidade brasileira no exterior, a gente tem essa coisa, olha, a comunidade é muito grande, tem muita gente e tudo mais. Mas o que acontece de fato é que, do ponto de vista mercadológico, a comunidade é pequena. Vamos fazer uma análise um pouco mais friamente, tá? O que que acontece? Imagina uma cidade pequena, uma cidade de 150 mil habitantes. E aí você começa a fazer segmentações demográficas, tá? Tipo assim, idade, sexo, formação, por aí vai. O momento, né, o processo de decisão, como que faz e tudo mais. E aí você vai começar a notar
que é realmente muito difícil. E o público é pequeno, sabe? E a competição ela é grande, porque, por vezes, a barreira de entrada ela é baixa, tá? Então, o que a gente tem que fazer é analisar essa questão da sustentabilidade, no sentido de que temos que ter uma projeção de como continuar com esse produto, inovando, trazendo novas parcerias, é, inovando e, de certa forma, para poder tornar esse projeto um projeto plurianual e que possa trazer um retorno ao longo prazo. Essa questão da sustentabilidade, ela é importante. Talvez, eu acredito que é um exercício um dos mais difíceis, mas eu acho que a gente pode projetar de gastar um tempinho para poder olhar para esse aspecto de uma forma um pouquinho mais fria e ir aprofundando isso aos pouquinhos. É uma coisa que eu acho que é bom a gente monitorando, tá? Vamos lá. Depois, indicadores de qualidade. Taxa de conclusão, satisfação do discente ao aluno, né? Mas impacto profissional dos egressos, tipo assim, o que o pessoal está conseguindo fazer com aquele trabalho, né? Com aquela formação. Então, a gente trabalha esse aspecto também, tá? Então, é importante a gente ter É um essa projeção. acompanhamento do pós, é isso? Seria um acompanhamento do pós? Exatamente, um acompanhamento do pós. Depois aqui, ó, expectativa institucional, perfil ideal, tá? Estruturador acadêmico, expectativa, o perfil que seria o coordenador ideal para essa proposta, tá? Então, uma pessoa que tem a capacidade de estruturar academicamente, que consegue construir essa reputação, que participa na definição de diferenciais, como a gente falou, e que tem uma visão de longo prazo, que trabalha numa consolidação estratégica. Sim. Então, aqui tem algumas, esses aqui seriam umas sugestões, né, de próximos passos, mas eu acho que a gente poderia definir como os nossos próximos passos, a Ana Paula digerir um pouquinho essa apresentação, entender se faz sentido, como que essa estruturação poderia, né, se alinhar com com o seu projeto, esse projeto que você trouxe para mim, e assim que a gente tiver já esse primeiro alinhamento, aí eu acho que a gente já estaria mais pronto para poder trazer a proposta para a Unigram. Lembrando, é um processo articulado e a gente precisa trabalhar com ele de uma forma muito assertiva. E isso significa, na prática, até delinear um cronograma, sabe, com pontos de contato bem precisos, porque às vezes essa coisa a gente tem uma certa dificuldade e é muito importante a gente ter isso muito claro, tá? Eu acho que a gente pode trabalhar juntos e levar isso quando você me disser, Ana, agora está redondinho, agora é hora da gente apresentar, porque você tem já essa experiência, né, Paulo, de saber o que é importante levar, o que a universidade quer receber quando pega um primeiro projeto. Então, o que a gente pode oferecer para ficar claro para a universidade a importância de oferecer esse curso? Primeiro, eu vou até trazer para você, a gente vai colocar isso no projeto. O educador parental é uma profissão nova e está em grande expansão, porque ela envolve, se a gente pensa numa pós-graduação, ela envolve qualquer profissional que antecede. Então, assim, é um profissional da saúde que pode fazer a pós-graduação, é um profissional da educação que pode fazer. Você até trouxe, um engenheiro pode fazer. Se é uma mulher ou um homem engenheiro que quer fazer uma transição de carreira e faz essa pós-graduação, a pós-graduação, ela vai dar uma oportunidade para essa pessoa fazer essa transição de carreira,
Mas aí eu já até trago uma coisa importante. Eu vi que ali na Unigran tem os cursos livres, né? O quanto a gente também pode, uma vez que a gente conseguiu implementar a pós-graduação dentro da Unigran, a gente pode começar já a paralela pensar em 3, 4 cursos livres para a pessoa poder já fazer. Ah, então eu sou educadora parental, mas eu quero fazer um curso sobre telas, eu quero fazer um curso sobre a criança interior, eu quero fazer um curso sobre trauma, eu quero fazer... Então, são cursos complementares, porque eu acho que isso... Conectando o engenheiro que quer fazer educação parental, por que não falar sobre o Lego, aqueles trabalhos focados em tecnologia, né? Então, por exemplo, montagem de Lego, montagem de robô, montagem de, de estruturas, por um desenvolvimento, por um desenvolvimento que não seja só aí uma visão, até você que tem essa sensibilidade para a questão da tecnologia, né? Que não seja só o consumo de telas. Tecnologia é muito mais, e você pode ensinar para uma criança, quer dizer, existem competências mais elementares do que só o consumo da tela ou jogar um joguinho, né? Então, por Exato. exemplo, montar Lego é o exercício da criatividade, e aí você pode explorar mecanismos, tem algumas outras coisas. E o engenheiro pode trabalhar nisso, né? Ou seja, ele tem uma formação para isso. E aí a questão da educação parental conecta a educação mais analítica, e focada aí no campo da tecnologia, com a educação de crianças, né? Exatamente, porque quando a gente fala da educação parental, a educação parental é como eu, como pai e mãe, posso oferecer para o meu filho a melhor forma de educar, né? Criando um vínculo saudável, tendo impactos positivos no desenvolvimento físico, mental e emocional. Enquanto professor, educador dentro de uma escola, ou coordenador, até mesmo dono de escola, quanto a educação positiva, ela vai me ajudar a entender a perspectiva da criança, né? O quanto eu vou poder acolher. E o que que acontece, Paulo? Os pais dessa nova geração são os pais mais antenados, que eles estão buscando esse formato de educação, né? Os pais da minha idade, que já têm filhos adolescentes, eles acabam até confundindo um pouquinho, uma educação permissiva, deixa a criança fazer tudo, mas não é isso, é o caminho do meio, né? Nem autoritarismo, nem permissividade. Então, a gente tem ali um público muito grande, que a gente pode ter um aluno que é simplesmente uma mãe que quer se aprofundar no tema para ser uma mãe melhor. Independe de quem ela é, qual é a formação dela. Então, o público de alunos que a gente tem, a diversidade é muito grande, porque não restringe já, é para professor, é para médicos, é para... Não, é para qualquer ser humano que queira melhorar, né? Para qualquer pessoa que queira ter relações mais saudáveis, até mesmo dentro de uma empresa. Educação positiva, eu foco na educação parental, mas eu posso trabalhar educação positiva dentro de uma gestão de uma empresa, melhorando os meus funcionários, entendeu? Não, é super Mas é legal isso. essa sua visão, porque, por exemplo, a própria, dentro do movimento dos brasileiros no mundo, né, os brasileiros no exterior, a gente vê a proliferação das redes de pais que falam sobre a questão do bilinguismo, então, que é um tema que está associado à educação parental, mas que é aí uma faceta mais multiétnica, né, multicultural. Ou seja, existe aqui também uma demanda do ponto de vista de como educar, não só de uma forma geral, mas também incluindo a transmissão da cultura, a transmissão dos saberes, o folclore, as tradições, que são
essencialmente construtos sociais. Ou seja, para você ter uma tradição, você precisa de uma comunidade, certo? Fazer uma festa junina, eu posso fazer a festa junina aqui em casa. Poderia ser uma brincadeira, mas a festa junina não é isso. Né? É a quermesse, são as comidas, é a música, é a atmosfera, entendeu? Então, eu acho que tem esse aspecto também. E isso, Ana Paula, seria muito importante a gente colocar como característica desse núcleo também, sabe? O potencial de construção de uma comunidade ao redor desses valores da família, né? O que eu acho extraordinário mesmo, sabe? É, então, vale a pena, eu acho que vale muito a pena. Eu acho que isso que você trouxe é importante também, dentro do curso, dentro de algum módulo, trazer ali a importância do intercultural, né? Porque nós temos ali nós somos brasileiros e vivemos numa comunidade estrangeira. Então, como eu posso, né, como família brasileira, fazer parte dessa comunidade estrangeira? Meu filho vai para uma escola italiana, meu filho vai para uma escola holandesa, meu filho vai para uma escola inglesa, para uma escola alemã. Então, eu como pai e mãe, ou eu como educador, como é que eu posso receber e acolher essa criança? Porque para essa criança, ela não está no contexto social dela, ela não está, às vezes ela é jogada dentro de uma escola e mal sabe a língua. Então, eu acho que preparar esses profissionais para acolherem essas famílias que vêm, que chegam, né? Eu acho que é importante. Então, a gente pode trazer ali o nome da educação positiva e um plus da importância da integração social na comunidade estrangeira, seja qual for o país. Isso, a Unigran pode... Acho que é até importante, porque a Unigran oferece isso para brasileiros na Europa. Então, eu acho que isso ser um chamado também. Isso, e eu acho muito importante destacar nesses contextos que é possível conjugar essa dupla identidade, né? Não é uma questão de defender exclusivamente ou fazer veto e tudo. É muito importante a gente destacar isso, sabe? Porque, por exemplo, a própria comunidade italiana no Brasil mantém laços fortíssimos, vínculos emocionais com a Itália. Eu não sou descendente italiano, sabe? Sempre achei essa coisa até um pouco estranha, assim. Mas é uma coisa que eu acho que vale a pena, se for trabalhada, né, de forma, assim, de valores de multiculturalismo mesmo, porque é um fato, as Exatamente. pessoas são assim. Exatamente. Agora, Paulo, qual seria, então, o nosso próximo passo? Tá, então, olha só, eu vou refinar essa minha apresentação, vou colocar a apresentação com uma cara de educação parental e Tá. vou passar para você. Se fizer sentido, bom, aí você digere, né, faz essa análise. Eu deixei para você algumas perguntas, eu peço que você aprofunde essas perguntas, tá? Você deixou no WhatsApp? Não, eu deixei aqui, durante a nossa apresentação, eu fiz algumas perguntas, né? Não está anotado, mas está registrado. Eu vou pegar, a gente vai pegar depois no material de encaminhamento. E depois a gente Tá marca bom. uma próxima reunião, já Perfeito, com essas Paulo. respostas em mão. Certo? Tá bom. Faz Eu sentido? aguardo, então, o encaminho disso, faz muito sentido. Encaminha para mim esse material, eu vou avaliar, vou digerir tudo isso daí, e aí automaticamente a gente já marca a próxima reunião, porque eu sei que é a longo prazo, eu sei que não é algo para agora, mas tem que ter um começo. E aí, se a gente tiver uma Ah, periodicidade, a gente acelera esse processo, porque tem muitos pontos aí importantes para a gente ir enfrentando durante esse percurso, tá bom? E quem sabe a gente consegue concretizar junto com a Nigram, tá bom? tá joia. Beleza, perfeito. Então, tá Tá bom. Eu bom, vou fazer isso. tá. Então, eu já te mando. Eu acho que talvez.
A gente pode analisar, Ana Paula, se for uma semana, a gente vai conseguir trabalhar de forma mais assertiva, né? Hoje a gente fez uma reunião, 1h30, né, do nosso tempo aqui. Talvez, à medida que a gente for melhorando essa comunicação, a gente consegue reduzir esse tempo, né? E aí a gente vai focar nos pontos mais objetivamente, né? Ter reuniões um pouco mais, talvez uma vez por semana, mas que não seja 1h30, meia hora, né? Uma coisa assim. 45 minutos, máximo 1 hora. Faz o seguinte, me fala qual é o melhor dia e horário para você, e aí a gente tenta já deixar fixo esse horário. Vamos marcar aí máximo 1 hora, não ultrapassando de 1 hora, porque são coisas pontuais. São encontros semanais, a gente faz mais no máximo 1 hora. E aí a gente tem essa periodicidade de reunião, porque a gente acelera esse processo, senão isso vai levar meses. Certo. Então, vamos deixar assim. Eu já deixo apontado aqui para a próxima semana. Deixa eu só me certificar de que na quinta-feira eu tenho essa possibilidade. Vê se você pode de quinta, de repente esse horário, para mim foi um horário bom, que meio-dia eu tenho um atendimento agora. Então eu posso às 10, eu posso às 11, agora meio-dia e 1 eu não posso, porque eu tenho consultoria agora à tarde. Tá, então vamos lá. Quinta-feira, dia 5, não tem nada na minha agenda nesse horário. Você prefere às 10 ou às 11? Não, eu prefiro às 10. Tá? Ah, não, vamos fazer às 11. Às 11 é melhor, porque eu consigo me organizar um pouco melhor. Vamos fazer às Tá 11, bom. tá bem? Então, eu Tá, já a gente deixo só não pode marcado. passar porque meio-dia tem um atendimento, então realmente a gente não consegue passar de 1 hora, tá bom, Paulo? Ah, perfeito, tá bom. Então, tá perfeito. Então, já fica agendado. Eu já estou colocando aqui, ó. E aí eu já vou te passar o link, tá? Tá Eu bom, vou, perfeito. vou te passar, inclusive, o link com a outra conta, Tá. porque lá fica mais fácil, tá bem? Tá bom, como você preferir. Então, eu espero o seu material, já dou uma aprofundada nisso, e aí a gente vai dando seguimento com as outras reuniões, tá bom? Tá, joia. Muito obrigado, Ana Paula. Um Tá bom, abraço grande. obrigada a você, Bom Paulo. Um trabalho. abraço, viu? Tchau, tchau. Um abraço para você também. Tchau, tchau.